Então, irmãos, deixa eu dizer para vocês, somos convidados hoje a mudar a vida das pessoas que nos acompanham. E a pior coisa é você liderar crianças, pessoas bajuladoras, dissimuladas, rebeldes e com espírito de divisão no coração. Isso é provocado quando elas não conseguem encontrar uma saída. E por isso nós precisamos então pensar o que a Bíblia nos diz a respeito, finalmente, da liderança. Por isso, o terceiro tópico que eu trago é que a compreensão do texto bíblico como saída para uma liderança saudável. Esta é a busca que eu queria que a gente tentasse pensar a partir de agora. Primeiro, nós lemos o texto de Pedro, né? E eu creio que nós estamos em busca, mais do que nunca, o Brasil precisa disso, e principalmente, me permitam dizer, o pentecostalismo. Não é? Eu acho que nós pentecostais sofremos mais com essa questão do que propriamente outras igrejas. Então a gente precisa pensar nessa questão. A compreensão do texto bíblico é a saída fundamental para nós termos uma liderança saudável. E aí, quando Pedro conclamava os líderes de sua época a pastorearem a igreja de Deus, não como dominadores ou líderes autoritários, mas servindo de exemplo ao rebanho, ele não estava só na defesa desse princípio de liderança. Pedro não estava só. E para tanto, há pelo menos 3 exemplos que precisamos examinar. O primeiro exemplo é o exemplo de Moisés. Vamos para o Antigo Testamento, né? Moisés. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, e quando ele escreveu o livro Deuteronômio, o último livro que ele escreveu, ele já sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida. Mas Moisés deixou uma orientação, porque ele também sabia, e Deus havia falado para ele, que no futuro aquela nação iria seguir o caminho das outras nações, querer um rei, querer um líder, um comandante. E aí Moisés já antecipa em quase 500 anos o que um rei deveria observar e por que precisava ter esse cuidado. E aí Moisés escreve no capítulo 17 de Deuteronômio, a partir do versículo 14, ele diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. E os políticos brasileiros gostam desse texto para enganar a gente, né? Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los. Ele terá que ter um livro, traslado da lei, para ler todos os dias da vida. O rei tinha essa obrigação, tinha que estar do lado. Primeira ação dele, ler. E aí, por que razão? Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. E uma das coisas mais interessantes aqui é que Deus está dizendo: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Ou seja, o cara está no trono e ele começa a achar agora que ele é dono de todo mundo. Esse foi um dos principais erros de Saul. Ele achou que ele era dono. Entende? Ele não admitia a possibilidade de deixar de ser rei um dia, ou de que seus filhos não viessem reinar, porque ele achava que ele era dono, ou seja, ele queria ter poderes absolutos sobre o povo de Deus, e Deus já estava antecipando, dizendo: isso não pode acontecer, porque o povo não pertence a vocês. Israel é a minha vinha, Israel é a minha herança,
Israel é o meu filho, é o meu povo que eu resgatei do Egito. Vocês estão lá apenas para ajudar esse povo a caminhar da forma certa. Vocês não são donos do povo. Então, Moisés é o primeiro exemplo que temos. O segundo exemplo que temos aqui, é claro, esse é o exemplo máximo, é o exemplo de Cristo. O Cristo, o Senhor que se fez servo. Isso aqui é extraordinário. Olha o que Jesus vai dizer. Porque o Filho do Homem também não veio mas... Eu vou parar de falar, agora eu quero ver a igreja. Porque... em resgate de muitos. Vamos então para o próximo versículo. Vamos lá? O maior será vosso servo. O próximo, e qualquer quiser ser o primeiro, seja servo de todos. E o outro, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. E dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Eu só estou trazendo 5 versículos dos que Cristo trouxe. Jesus lavou o pé de discípulo. Você entende isso? E aí eu penso, onde está o autoritarismo de Cristo? Eu tentei buscar alguma coisa sobre o que Paulo quer dizer por ministro, né? Porque a gente ouve falar muito em ministro, e ministro no nosso país é assim, fala ministro, mas pensa em status, em poder, em avião, em gente servindo, sentado à mesa com os príncipes, né? Ministro é isso, né? Na nossa concepção. Mas vamos ver o que Paulo pensava quando ele falava ministro no século I. E aí vem uma Bíblia de estudo, palavras-chave, e uns dicionários, que me ajudaram muito, para poder tentar compreender um pouquinho. Um remador subordinado. Subordinado, servo, auxiliar ou assistente, de modo geral. No grego clássico, um marinheiro comum ou uma ajuda contratada. Aí você pensa numa embarcação antiga, na época de Paulo, que para se mover não tinha motor, precisava de remos e de velas. E aí tinha uns caras que ficavam lá embaixo, na galera, suados, sujos, para poder movimentar os remos para a embarcação andar. Isso é o ministro que Paulo está falando. Quem quer ser ministro? Auxiliar de remador. É isso que Paulo está falando. Deus nos escolheu que os homens nos considerem como os auxiliares de remadores de Cristo, de Deus. Ou seja, a condição é de serviço. Despenseiro, um distribuidor da casa, um empregado nesta função. O que era o despenseiro? É o cara que é responsável pela despensa de uma casa, por prover a alimentação para servir os filhos da casa. É um escravo também. Muitas vezes, a maioria dos despenseiros não era um escravo, que estava ali, tinha uma função de servir os filhos da casa. Então quem era importante? O despenseiro ou quem se assentava à mesa para comer depois que o despenseiro cuidava de tudo? Os filhos da casa que se assentavam à mesa para comer. Sabe quem são os filhos da casa aqui? Os filhos, a igreja que Cristo comprou pelo seu sangue. E obreiros são os despenseiros. Nós fomos chamados para servir os filhos da casa. Você está começando a compreender agora? Aleluia! A ideia é de alguém escolhido para o serviço. A honra desse indivíduo está em servir e não em ocupar posição de status. A honra está em servir. E ainda, Paulo vai dar orientações a Timóteo para poder ser um bom ministro e um bom dispenseiro. E aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. E aí eu pergunto, se eu tenho que tratar os anciãos como pais, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs e os jovens como irmãos, onde está a minha superioridade? Fale para mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Não tem ninguém superior, querido.
você só tem função diferente do outro. No corpo de Cristo é assim, não tem um membro melhor que o outro. Existem membros que têm funções diferentes dentro do corpo, e graças a Deus, se Deus te chamou para servir, aleluia. Então, o que eu preciso aqui? O exemplo de Paulo, ele continua falando para Timóteo: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. É disso que ele está falando. Deve corrigir, não deixe de corrigir, mas corrija com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E você só pode levar alguém ao conhecimento da verdade se você também for um conhecedor da verdade. Ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Queridos, nada de reproduzir a cultura do autoritarismo. Nós somos chamados para reproduzir a cultura do serviço, que é essa cultura que Cristo transmitiu para nós. Amém? E aí, queridos, eu trouxe aqui como frase final um texto de uma palestra usada pela Renovação Católica Carismática para a formação de líderes, que eles dizem assim: o desafio que se apresenta aos formadores cristãos diante da pedagogia tradicional, impessoal, passiva, autoritária, é assumir uma pedagogia que acolha e valorize o ser humano em suas múltiplas formas de ser, partindo do diálogo e do respeito à pessoa, considerando sua condição de filho de Deus. Vamos pensar nisso? Que cada pessoa diante de quem eu estou para servir, ela está na condição de um filho de Deus, e ela precisa ser amada, ela precisa ser instruída. Deve haver o diálogo e não a relação vertical, mas a relação horizontal. Eu me lembro do dia que um menino chegou no gabinete e disse: pastor, eu cometi um pecado muito grave, o senhor ora por mim. E ele se ajoelhou, e quando ele se ajoelhou, eu me ajoelhei do lado dele e orei com ele. E aí ele ficou aborrecido, porque ele queria que eu mostrasse a minha superioridade e orasse. Ele está tão acostumado com a cultura, que ele... Eu falei: não, eu me ajoelhei porque na hora que eu fui orar por você, eu não me senti superior a você em nada. A sua condição não é diferente da minha. Estamos na mesma condição, apenas um intercedendo pelo outro. Não é assim? E aí ele parou para refletir sobre essa questão. E aí eu quero concluir, irmãos, com essas palavras, pensando Pedro. E aí eu fiquei pensando num paradoxo. Se Pedro fala de pastor para um pastorear, essa atitude pastoral, eu fiquei pensando que metáfora eu buscaria para poder concluir e a gente deixar aqui uma reflexão, aprofundar ou quem sabe fixar a nossa reflexão sobre essa questão tratada aqui. E aí eu pensei em duas relações, uma bem conhecida, bem próxima nossa, e outra distante. Próxima às vezes por causa da Bíblia, mas distante, que é a relação pastor-ovelha e a relação vaqueiro-gado. São duas relações interessantes. Pastor, ovelha, e vaqueiro e gado. Qual a diferença que há entre pastor e ovelha, vaqueiro e gado? Vaqueiro e gado a gente conhece bem, está próximo de nós. Pastor e ovelha é algo mais distante de muitos de nós. Mas vamos pensar. O vaqueiro, ele pode chamar as vacas pelo nome e as vacas segui-lo. Todas as vacas, o vaqueiro sai na frente e as vacas já saem atrás, dizendo: já vem um vaqueiro, já sai e ele vai e leva ela para onde elas quiserem. O vaqueiro pode fazer isso? Como é que o vaqueiro trabalha? O vaqueiro trabalha com um cavalo, ele corre atrás, não é verdade? Ele leva, ela vai ter que ir, de uma forma ou de outra ela vai ter que ir. Não é? Eu não sei quais são, se isso melhorou, mas pelo menos até onde eu conheci é assim: vai ou vai. Relação gado-vaqueiro, é isso aí, vai ou vai. Aí por isso que Deus não nos chamou para ser vaqueiro, porque ovelha que é ovelha ouve a voz do pastor e segue, não é assim que Jesus disse? Então, se quem está do outro lado é ovelha e quem está do lado de cá é pastor, essa relação já está estabelecida. O problema é que tem muita gente que foi chamada para ser pastor e está se comportando como se fosse vaqueiro, querendo levar o povo no grito, no assovio, no vai ou vai, como diz, ou vai ou racha, solta a tampa da caixa.
Mas e aí, queridos? Não, Cristo não nos chamou para isso, não. Deus nos chamou para ser pastores. E aí, quando ele fala de pastores, ele está pensando que quem está do outro lado é ovelha. E não está falando de debilidade, não. Ah, ovelha, que tem gente que fala assim, eu sou ovelha, achando que ser ovelha é ser débil, deixar ir para qualquer lado. Não, ovelha não é para qualquer lado. Jesus disse que a ovelha é o seu pastor e segue. Ela não segue o estranho, não. Ela não segue o estranho. A ovelha segue o seu pastor. A ovelha conhece, quem é a ovelha de Cristo conhece a voz de Cristo. Então, queridos, Deus não nos chamou para poder ficar empurrando ninguém na marra, não. Deus nos chamou o seguinte, para estabelecer uma relação de respeito. Do outro lado nós temos o rebanho. E eu quero concluir então afirmando isso que Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, olhando por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Pedro está dizendo assim: não faça isto se você não tem consciência que isso deve fazer. Ah, eu vou fazer porque eu estou sendo obrigado, eu vou ser pastor porque eu não tenho outro jeito, né? Não tenho outra forma de viver. Não, não é para isso. Não por obrigação. E ainda, não hajam, não por torpe ganância, ou seja, visando lucro. Ele disse, não é para poder pastorear o rebanho de Deus visando lucro, ainda que nós como pastores possamos receber salários e meios de sobrevivência, e graças a Deus que a igreja reconhece o nosso esforço e trabalho, e recompensa. Mas nós não fazemos isso por causa do salário, nós fazemos isso por causa do reino de Deus, não visando lucro. E por último ele diz, não como dominadores do rebanho que vos foram confiado, mas servindo de exemplo para o rebanho. Aleluia! O que faz com que as pessoas sigam a Cristo não é o grito e o brado do pastor, mas o exemplo de humildade, de mansidão, de temperança, de compromisso com o reino de Deus. O que vai fazer o sucesso nosso como líderes cristãos não é reproduzindo a cultura autoritária da nossa sociedade, mas nos humilhando aos pés da cruz para servir a Cristo com amor, com integridade, com fidelidade e com dedicação às pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor. Graças a Deus.